E aí, pessoal, hoje eu e o Danilo viemos trazer alguns aspectos sobre a questão do controle de natalidade. Eu vou falar um pouquinho dos aspectos contra e ele vai falar um pouquinho dos aspectos a favor. Então, o controle de natalidade basicamente são um conjunto de ações e de políticas que tem por objetivo diminuir, frear ao crescimento natural da população. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, seja através de métodos contraceptivos, seja por meio de um planejamento familiar, seja por meio de leis feitas pela política. E agora eu vou falar um pouquinho dos aspectos contra. Então, quando a gente observa esses aspectos e essas medidas que envolvem o controle de natalidade, a gente também se depara com alguns pontos que vão contra. Por exemplo, a liberdade reprodutiva. Muitas pessoas acreditam que o controle de natalidade ele pode infringir essa liberdade reprodutiva, especialmente se houver uma pressão social ou políticas governamentais que incentivem ou obriguem as pessoas a limitar esse número de filhos. Por exemplo, em muitas partes, como o Afeganistão, como até mesmo aqui na América Latina, alguns movimentos religiosos e culturais, eles têm a ideia de que ter a procriação, ter bastante filho, é um dever sagrado. Então, essa divergência entre o controle ou não é uma coisa que influencia muito essa questão cultural e de movimentos religiosos. Então, isso bate muito de frente quando se trata desses pontos. Outra questão seria talvez desigualdade de acesso a métodos contraceptivos. Então, quando fala um pouco desses métodos de controle de natalidade e se eles estão disponíveis, então pode haver uma desigualdade no acesso a esses métodos contraceptivos. Por exemplo, em famílias em áreas rurais ou de baixa renda, eles não podem ter, às vezes, eles não podem ter a mesma oportunidade daquelas pessoas que estão em grandes centros, daquelas pessoas que têm acesso mais fácil a um posto de saúde. E isso, quando você olha diretamente ao controle de natalidade, há uma disparidade, uma desigualdade muito grande nessas taxas de natalidade entre pessoas de baixa renda e pessoas que moram no sítio e pessoas de grandes centros. Isso também leva a consequências demográficas, ou seja, um rigoroso controle de natalidade poderia levar problemas também a longo prazo, como uma população mais envelhecida e uma força de trabalho reduzida, o que pode, de certa forma, afetar economicamente a sociedade. Como, por exemplo, está acontecendo agora na Europa, em países como a Itália e a Alemanha, a inversão da pirâmide etária. Então, está nascendo poucas pessoas e está tendo aumento da sobrevida. Ou seja, existe uma população mais idosa, a maior parte da população é idosa, e a população que está ali realizando o trabalho tem que sustentar aquela população mais idosa. Isso interfere diretamente na economia. Então, se está nascendo poucas pessoas, vai chegar uma hora que essas pessoas que estão aqui ativas no mercado de trabalho, elas não vão dar conta de suprir as necessidades da população mais velha que está em maior quantidade. Isso aí pode afetar diretamente a economia, e isso pode acontecer também no Brasil, por conta do aumento da sobrevida, da expectativa de vida, conforme vai aumentando também os hábitos das pessoas, maior conscientização e conhecimento.
E além disso, que eu esqueci de comentar, que os métodos contraceptivos também existem os efeitos colaterais. Então, esses efeitos colaterais, há uma preocupação se o uso desses métodos contraceptivos pode afetar a saúde das mulheres. Isso, de certa forma, pode implicar também em um problema de saúde pública. Ou também levar algumas pessoas a serem céticas quanto à segurança dos métodos disponíveis que são contraceptivos. Agora eu vou falar sobre ser a favor do controle de natalidade. Muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto, mas a verdade é que ele vai muito além de simplesmente evitar uma gravidez. O controle de natalidade é sobre dar às pessoas o poder de escolher o momento certo de ter filhos, garantir que cada pessoa tenha condições de criar uma família com qualidade de vida e também cuidar da própria saúde física e emocional. Além disso, tem um impacto muito positivo para a sociedade como um todo. Quando a gente pode planejar a família, estamos melhorando a saúde das mães, reduzindo gestações de risco e, consequentemente, diminuindo a mortalidade materna e infantil. E não para por aí. Também conseguimos contribuir para um futuro mais equilibrado, ajudando a evitar a superpopulação e o desgaste dos recursos naturais. Então, se você ainda tem dúvidas, o controle de natalidade é uma ferramenta de saúde pública que ajuda a construir famílias mais saudáveis, seguras e felizes. E no final das contas, o poder de decisão sobre o seu futuro é sempre seu.